Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui mais um replante nesse pratinho de cimento. E dessa vez vai ser aqui um híbrido. Na verdade é um cruzamento entre dois híbridos. É um exemplar muito bonito e eu vou fazer aqui o replante nesse pratinho de cimento. Ela já está bem enraizada aí, tá vendo? Já fiz aquele tratamento com enxofre. Coloquei no local lá para poder ela se regenerar e agora eu vou fazer aqui o replante. Vou utilizar o mínimo possível de substrato, pessoal, porque esse é o objetivo, essa minha técnica de cultivo nos discos de cerâmica, nos discos de cimento, é justamente para poder reduzir a quantidade desse substrato orgânico que se decompõe com a umidade. Então eu pego aqui o enforca-gato, coloco aí no lado correto e aí eu vou fazendo aqui a acomodação da orquídea. Eu vou pegar ela aqui, muito cuidado, pessoal, quando ela está assim enraizada, para poder a gente não quebrar as pontas das raízes. Porque senão a orquídea vai acabar tendo problema, né? Então não é bom, a gente tem que ter o máximo de cuidado, delicadeza para poder a gente estar manuseando, porque senão a gente vai acabar danificando aí a orquídea, ou o enraizamento da orquídea. Então aí a gente pega aí um pouco de casca de macadâmia, que é o que eu utilizo, coloco aí, isso aí é para poder gerar um pouco de umidade. A casca de macadâmia também é muito bom para a gente estar cultivando as nossas orquídeas e ela é bem resistente. E por isso ela acaba sendo compatível com, ou pelo menos mais compatível do que outros substratos, né? Porque o cimento ele é um material inerte e ele dura aí por tempo indeterminado. A casca de macadâmia vai chegar um tempo que a gente precisa trocar, mas ela dura muitos anos. E como a gente também não utiliza muito, não há necessidade também de fazer replante logo com 2 anos, 3 anos, ela pode ficar aí por muitos anos. Porque o objetivo aí é gerar uma condição inicial para poder a orquídea se desenvolver e ela se fixar no disco de cimento, aí no pratinho de cimento, ele sim é que vai servir como substrato definitivo. Então aí eu acomodo ela direitinho, sem cobrir o rizoma, sem cobrir as gemas de brotação. Isso é imprescindível. É um dos maiores erros para quem está fazendo replante de orquídea, e isso acontece quando a pessoa está iniciando ainda o cultivo de orquídea. Quando a gente já tem um domínio maior, isso dificilmente acontece. Mas quando se está iniciando, isso acontece com mais frequência das pessoas cobrirem o rizoma, cobrirem as gemas de brotação, e isso pode prejudicar o desenvolvimento da orquídea. Aí eu centralizo, coloco ela aí bem na bordinha do vaso, deixando todo esse espaço aí para ela crescer para o meio do vaso. É assim que a gente faz replante de orquídea, porque a orquídea ela tem um crescimento para frente, e aí a gente tem que colocar, não centralizar, porque senão a parte traseira não cresce mais, dificilmente. Então a gente tem que colocar a traseira encostada na borda do vaso, que é justamente para poder deixar o espaço para a orquídea crescer para frente, como eu fiz aí. Aí eu já posicionei a orquídea, agora eu vou fixar ela, como é que se diz, apertar o enforca-gato para poder ela ficar firme, como vocês estão vendo aí. A orquídea precisa ficar muito firme para poder as raízes se fixarem bem, porque se ela ficar balançando para lá e para cá, não ocorre um bom enraizamento. Então a gente tem que deixar a orquídea bem firme, que é para as raízes se fixarem muito bem. Aí a gente vai completando aí com um pouco de substrato. Veja que aí é o mínimo, os pratos são bem rasinhos, esses pratos de cimento que eu faço são bem rasinhos, justamente para poder não ter que colocar muito substrato. E mesmo se ele for fundo, não precisa colocar tanto substrato. Aí agora eu coloco aí um pouco de esfagno por cima, somente para poder reter um pouco de umidade e não secar tão rápido. E quando eu jogar água, ficar aquele pouco de umidade ali para poder a orquídea ir se desenvolvendo, para poder gerar uma condição inicial para ela se fixar. E depois que ela se fixar,
Aí agora é só absorver a água que tiver no ambiente, e uma orquídea com um sistema radicular muito bem desenvolvido, ela absorve água muito rapidamente e ela se reidrata muito rapidamente, ela estando desidratada. Então é assim que eu cultivo aqui as minhas orquídeas. Coloco aí ao redor, nunca por cima do rizoma ou então das gemas de brotação, porque o esfagno, como ele já retém um pouco mais de umidade, se ficar em cima pode acabar apodrecendo o rizoma ou as gemas de brotação. Então, olha aí que replante maravilhoso, tá vendo? Olha só aí o espaço que eu deixei aí para poder a orquídea crescer. É assim que a gente faz replante de orquídeas. E aí o próprio disco de cimento já serve como substrato, então as raízes elas vão se fixar aí e não vai ter que a gente estar fazendo replante a cada ano, a cada 2 anos, a gente pode deixar a orquídea aí por muito tempo. É assim que funciona. Então, o objetivo é justamente esse: é a gente fazer o replante da orquídea e não ter que fazer replantes aí periodicamente. Então, a gente faz o replante e deixa lá ela se desenvolver. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa lá seus comentários, dúvidas, sugestões e a gente vai dialogando. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.